Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, conforme a gente acordou ontem, vamos iniciar, né, os nossos estudos sobre segurança e saúde no trabalho, tá? E aí, vocês vão assistir essa videoaula de hoje e, ao final, vocês irão copiar aqueles riscos ocupacionais que eu mencionei com vocês ontem, para que vocês possam fixar melhor aí esse conteúdo, tá bom? Bom, então vamos entender um pouco sobre o que é segurança do trabalho, né? Como eu falei para vocês, o empregado, quando ele é contratado para desempenhar suas tarefas na empresa, ele vai estar exposto a riscos. Esses riscos podem ser mais críticos ou podem ser riscos leves, né? Portanto, todos esses riscos que o empregado ele está exposto, eles precisam ser monitorados, precisam ser evitados e, se possível, eliminados, para poder evitar a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho e de doenças no ambiente de trabalho, tá bom? Então, nós temos aqui esse primeiro conceito. A segurança do trabalho é um conjunto de normas, ações, atividades e medidas preventivas destinadas à melhoria do ambiente de trabalho, prevenção de ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e proteção à integridade e capacidade do trabalhador. Então, a segurança do trabalho, ela visa, por meio de normas, ações, atividades preventivas, né, evitar a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. Esses acidentes de trabalho podem tornar o empregado incapacitado temporariamente ou permanentemente de desempenhar suas tarefas. Então, constitui um fator muito negativo, tanto para a empresa quanto para o próprio trabalhador. Por isso, a gente trabalha com essas normas, com essas condições, para evitar a ocorrência, né, dos acidentes e das doenças dentro das empresas. Então, a nossa legislação maior, que é a Constituição brasileira, ela fala sobre o direito do trabalhador a desempenhar suas tarefas em um ambiente saudável, em um ambiente seguro. Então, o empregador, né, a empresa, tem que oferecer um ambiente seguro e saudável para que o trabalhador possa desempenhar suas tarefas. E aí, a Constituição Brasileira de 1988 foi de suma importância para a efetivação das normas de segurança do trabalho. Dentre os direitos sociais garantidos, o direito à saúde e à segurança dos trabalhadores estão assegurados, de acordo com o artigo 7º, inciso 22. Nele, explicita a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, na nossa Constituição fala que o trabalhador ele vai desempenhar suas atividades em um ambiente de trabalho livre de riscos. Portanto, as empresas elas precisam se preocupar com essas normas de saúde e implementar um ambiente mais saudável possível. Então, pessoal, por meio das normas regulamentadoras, nós temos 37 NRs, ou seja, são 37 normas que vão falar, que vão legislar sobre segurança e medicina do trabalho. Então, toda empresa precisa observar essas normas regulamentadoras, tá? Por exemplo, lá na NR6 fala-se da obrigatoriedade da utilização de um equipamento de proteção individual. O que é o equipamento de proteção individual? Capacete de segurança, calçado de segurança, luvas de proteção. Então, lá na NR 6, que fala da obrigatoriedade dos EPIs, a empresa tem que observar, cumprir e fazer com que os funcionários cumpram, tá? Para que todas essas normas regulamentadoras estejam em conformidade, né? A fim de evitar multas, notificações da empresa e, é claro, a ocorrência de doenças e acidentes, tá? Então, nós temos 37 normas regulamentadoras que vão
falar que vão dispor sobre segurança e saúde. E aí a empresa tem que observar essas normas, passar essas informações para o trabalhador, para que o trabalhador também cumpra com as disposições das normas de segurança ali durante as suas tarefas dentro da empresa. Então, tanto o empregador quanto o trabalhador precisa cumprir e colaborar com as normas regulamentadoras a fim de evitar a ocorrência desses acidentes e de doenças. Então, como que aconteceu o histórico da segurança do trabalho, né? A Inglaterra foi o primeiro país a criar, né, uma legislação de amparo aos operários, e aí, em 1819, surgiu a lei que proibia o trabalho para menores de 9 anos e limitava a jornada de trabalho a 12 horas, tá? Então, para vocês verem como o cenário foi evoluindo, né? Antigamente, a gente tinha jornadas de trabalho prolongadas, trabalho de crianças, trabalho de idosos, e aí tudo isso passou por um histórico de regulamentação que possibilitou a legislação que a gente tem hoje, de jornada de trabalho de 8 horas, direito a férias, direito a descanso semanal remunerado, né? Então, a Inglaterra foi o primeiro país a implementar essas normas de segurança e saúde, né? E aí, depois, o cenário foi melhorando. Então, houve a proibição de trabalho para menores de 13 anos, houve a redução do limite de jornada para 8 horas, e o nosso país se espelhou nessas legislações. E aí a gente chegou no cenário que temos hoje, né, da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, que regulamenta o maior vínculo empregatício no nosso país, em que apresenta um cenário atual com os direitos dos trabalhadores assegurados, né, de forma que a gente tem proteção do trabalho da mulher, proteção do trabalho com riscos, né? Então, foi esse o processo de evolução aí, né, da legislação de segurança e saúde do trabalho. Então, a Inglaterra foi o país pioneiro, né, com relação à criação da legislação. E aí, em 1912, o Código de Leis Trabalhistas foi ampliado, né, para os estatutos especiais e portarias administrativas. Então, a gente pode considerar que a Inglaterra foi o berço, né, da ideia do repouso semanal, da limitação de jornada, e aí a gente foi projetando aí essa legislação, né, para os demais países, né, para chegar no cenário que a gente tem hoje. É claro que pode ser melhorado, ainda temos alguns cenários críticos com relação à legislação, né, para assegurar o direito do trabalhador, mas é um processo evolutivo em que, principalmente o Brasil, alcançou bastantes conquistas, né, com relação a essas leis trabalhistas. Então, só para a gente entender como que funciona a legislação no nosso país, né? A nossa lei maior é a Constituição Federal, é a lei mais importante que está lá no topo da pirâmide. Nenhuma outra legislação pode contradizer o que está escrito na Constituição. Então, como eu falei para vocês, lá na Constituição fala que o ambiente de trabalho deve ser livre de riscos. Então, nenhuma outra legislação pode contradizer o que está escrito ali na Constituição sobre segurança e saúde, tá? Abaixo da Constituição, nós temos as emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portaria e, por fim, as instruções normativas, resolução, ato normativo, ato administrativo, portaria. Então, essa é a nossa estrutura, né, de legislação. E aí, lá no decreto 3.214, foi aprovada as 37 NRs, que falam sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho. Bom, pessoal, então vamos entender o que é um acidente de trabalho, né? Nós temos a Lei 8.213, que conceitua o que é um acidente de trabalho. E aí, lá no artigo 19, está escrito que acidente do trabalho
é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados. E aí esse acidente ele pode ocasionar em lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o acidente ele pode provocar lesão, perturbação, morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Essa perda da capacidade do trabalho pode ser temporária, por exemplo, eu estou trabalhando aqui e quebrei meu braço. Então, eu vou ficar 3 meses, né, com a redução temporária, né? Agora, se eu perdi a minha visão, por exemplo, em decorrência de um acidente de trabalho, eu vou ter uma perda permanente, porque eu não vou voltar a ter a capacidade, né, da minha visão, que eu perdi ali em razão do acidente, tá? E aí a empresa é responsável pela adoção do uso de medidas coletivas e individuais para a proteção da saúde e segurança do trabalhador. Então, é a empresa que vai fornecer os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, o treinamento obrigatório do trabalhador. E se a empresa, por acaso, não fornecer essas medidas de segurança cabíveis, constitui contravenção penal punível com multa, né? E aí o empregador ele vai ter que arcar com essa multa, né? Em razão do não cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho. É dever da empresa prestar informações sobre os riscos, então o trabalhador ele tem que conhecer o risco que ele está exposto, conforme a gente viu ontem a classificação e a gente vai ver hoje novamente. O trabalhador ele tem que estar consciente de qual é a sua tarefa e qual é o risco que aquela tarefa está expondo à sua integridade, tá? E aí, o governo ele vai fiscalizar os sindicatos e as entidades representativas para o fiel cumprimento, né? Então, tanto o governo quanto os sindicatos acompanharão esse cumprimento das normas, né, por parte das empresas. E aí, gente, além do acidente de trabalho, também pode acontecer a doença, tá? A doença profissional ou a doença do trabalho. Então, por exemplo, se eu trabalho exposta a ruído excessivo e eu tenho perda auditiva, vamos supor que eu perdi 20% da audição do ouvido esquerdo. Então, isso está relacionado a uma doença do trabalho. A surdez, ela é irreversível. Então, pode acontecer tanto o acidente quanto a doença. E aí é de responsabilidade da empresa monitorar o ambiente para que essas intercorrências não acometem aí a saúde do trabalhador. Bom, pessoal, então aqui nós temos os riscos ocupacionais, né, que a gente viu ontem. Eu mencionei com vocês ontem e hoje a gente vai estudar melhor cada um desses riscos para que a gente possa entender como que esses riscos vão estar presentes no ambiente de trabalho, tá? Primeiramente, nós temos essas cores que representam o padrão de cada risco. Por exemplo, o risco físico é representado pela cor verde, o risco químico representado pela cor vermelha, o risco biológico é representado pela cor marrom, o risco ergonômico é representado pela cor amarela e o risco de acidente é representado pela cor azul, tá? O risco físico ele está relacionado ao ambiente físico de trabalho, tá? Então, será ruído, né, de máquinas e equipamentos. O limite de ruído é de até 85 decibéis. Acima de 85 decibéis já é um ruído insalubre, ou seja, um ruído que não é saudável para a saúde do trabalhador. Vibrações. Essas vibrações estão relacionadas à manipulação de equipamentos, como, por exemplo, aquele martelete que quebra o piso, né? Então, ali é um risco de vibração que pode provocar dores osteomusculares no trabalhador, estresse, né? Dores de cabeça. Radiação ionizante é o raio-x, né? Que pode provocar alteração celular e até mesmo câncer.
Radiação não ionizante está relacionada ao sol, então é aquele trabalhador que está desempenhando as suas tarefas a céu aberto, né, sem proteção da radiação solar. Frio excessivo, calor excessivo. Então, frio excessivo é para aquele trabalhador que precisa entrar em câmeras frigoríficas. Normalmente, esse frio vai ser presente em empresas alimentícias, né, como, por exemplo, o frigorífico. Calor excessivo, o calor está relacionado a um ambiente com fornos, né? Que muitas das vezes o trabalhador ele precisa abastecer esses fornos, então ele tem um calor excessivo. Esse calor pode provocar fadiga no trabalhador, muito cansaço, perda de líquido, né? Então, o trabalhador que está exposto a calor ele tem que ingerir bastante água, tem que fazer pausas durante a jornada de trabalho. Pressões anormais, como por exemplo o mergulhador, e umidade excessiva também, né? Essa umidade é para quem trabalha em ambientes alagadícios. Lá no risco químico, vai ser todo produto químico aerodispersóides, como por exemplo poeiras, minerais e não minerais, fumos. O soldador, ele trabalha exposto a esses fumos, né? Névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Então, esse risco químico, ele pode ter contato com o trabalhador por via respiratória ou contato com a pele. Então, o risco químico, ele pode provocar doenças como dermatite na pele, né, que é aquela ferida na pele, pode provocar problemas respiratórios, problemas pulmonares. Então, esse risco químico ele é bastante agressivo para a saúde do trabalhador e deve ser monitorado. O risco biológico, como eu falei para vocês ontem, ele vai estar mais presente em serviços de prestação de saúde, como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, né? E o risco biológico são vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Esses riscos biológicos podem provocar adoecimentos no trabalhador, né? Infecções, entre outras doenças. O risco ergonômico, representado pela cor amarela, como vocês estão vendo aí, está relacionado ao corpo do trabalhador, ao esforço físico que ele vai fazer, ao levantamento e transporte manual de peso. Então, esse levantamento e transporte manual de peso, classificado como risco ergonômico, pode provocar dores na coluna, dores osteomusculares, o controle rígido de produtividade. Então, quando o trabalhador ele precisa realizar as coisas, as tarefas muito rápidas, a imposição de ritmo excessivo, tudo isso pode provocar lesão corporal, né? E aí, gente, muita atenção para o risco ergonômico, porque ele também pode causar problemas psíquicos, estresse, depressão, em razão de pressões e ambientes de trabalho que sejam hostil, né? Então, o risco ergonômico está relacionado à consequência que o trabalhador vai sentir, tanto relacionado a dores osteomusculares quanto doenças psíquicas, tá? E por fim, aí representado pela cor azul, nós temos os riscos de acidentes, que é um arranjo físico inadequado, ou seja, diferença de nível em que o trabalhador pode sofrer uma queda em altura, acidentes que envolvam máquinas e equipamentos, em que pode ocorrer de prensar a mão do trabalhador, um corte, uma perfuração, tá? Eletricidade também é um risco de acidente muito grave, que pode provocar choque elétrico, queimaduras, até mesmo parada cardíaca, né? Então, são diversos riscos de acidentes que também precisam ser monitorados, eliminados se possível, né? E se não for possível a eliminação, esses riscos devem ser adequadamente monitorados, beleza? Então, turma, é muito importante para vocês entenderem todos esses riscos. E aí eu quero que vocês copiem no caderno de vocês a classificação desses riscos, tá? Para que vocês possam entender melhor as consequências à saúde do trabalhador se ele estiver exposto a cada um desses riscos aí, né? Que pode ser que ocasione em uma lesão grave no trabalhador, né? Como a gente viu, em um acidente ou uma doença. Então é isso. Agora vocês vão copiar esses riscos no caderno de vocês e irão fazer a atividade
conforme o arquivo disponibilizado, tá bom? Qualquer dúvida, gente, anota no caderno. Lembrem de fazer as perguntas amanhã, tá? Na nossa aula ao vivo. Quero ver se vocês vão fazer perguntas, se vocês se interessaram pela matéria, tá bom? Amanhã a gente se encontra ao vivo, então. Até mais!